Recentemente, um estudo científico associou a detecção de fosfina, e aí foi dada sua fórmula, na atmosfera em Vênus com uma possível existência de vida no planeta. Na Terra, a fosfina pode ser encontrada naturalmente em ambientes onde ocorre a degradação de matéria orgânica, como pântanos. Por ser mais densa que o ar, grande quantidade de fosfina se acumula sobre as superfícies de corpos d'água e áreas baixas, muitas vezes reagindo espontaneamente com oxigênio, formando o ácido fosfórico. Na letra A, utilizando os menores coeficientes estequiométricos inteiros possíveis, escreva a equação balanceada para o processo de combustão descrito para a fosfina. Bom, então a gente teria inicialmente a fosfina, que é o PH3, como reagente, e aí, como a questão diz, vai reagir espontaneamente com o oxigênio, que seria o O2, né, o gás oxigênio, formando ácido fosfórico, né? Então ele disse que só formou isso, então é só isso de produto. Bom, observe que aqui a gente tem a quantidade de fósforos está igual aqui, né? Do lado esquerdo tem 1 e do lado direito também tem 1. Hidrogênio do lado esquerdo tem 3 e do lado direito também tem 3. Só o oxigênio que não está batendo. Do lado direito tem 4 e do lado esquerdo tem 2. Então eu coloco o coeficiente estequiométrico 2 aqui na frente e a equação ficou automaticamente balanceada. E aí, só para poder completar, né, não deixar nenhuma margem de dúvida, vou colocar aqui o 1 aqui na frente da fosfina e 1 na frente do ácido fosfórico. Bom, então resolvida a letra A, vamos para a letra B. Os ambientes onde se encontram altas quantidades de fosfina são compatíveis com a vida de seres aeróbios ou anaeróbios. E aí ele pede para você justificar a sua resposta com base na reatividade da fosfina. Bom, então como vocês podem ver aqui no texto, foi mencionado, né, que por ser mais densa que o ar, grande quantidade de fosfina se acumula sobre as superfícies de corpos d'água e áreas baixas, muitas vezes reagindo espontaneamente com oxigênio. Então vamos lá, galera. Se a gente tem um ambiente onde tem alta quantidade de fosfina, não sei se você vai concordar comigo, mas pô, se eu estou numa situação que tem grande quantidade de fosfina, o que isso significa? Que eu vou ter o que? Automaticamente uma baixa disponibilidade de oxigênio. E aí, como a letra B pede para a gente justificar com base na reatividade, o que a gente deveria falar na letra B? Que pelo fato da fosfina reagir muitas vezes com o oxigênio, então se eu tenho uma alta quantidade de fosfina e ela reagindo espontaneamente com o oxigênio, então isso vai indicar que a minha disponibilidade de oxigênio nesse ambiente vai ser baixa e isso vai ser o que? Compatível com a vida de seres anaeróbios, tá, galera? Então, quando você fosse formular a letra B, você deveria desenvolver a linha de raciocínio nesse sentido, de que falar se eu tô com uma quantidade alta de fosfina é porque automaticamente a minha disponibilidade de oxigênio é baixa, então não vai ser bacana aí para os seres aeróbios, mas sim para os anaeróbios, tá? E aí você falaria, né, da reatividade da fosfina com oxigênio, como o próprio texto falou. Enfim, então essa seria a ideia, mas os bizus para a resposta foi dado aí, tá? Aí na letra C ele fala assim, olha, em ambientes como os pântanos, além da fosfina, também é produzido metano, com base na energia de ativação. Então, energia de ativação e o ΔH de combustão da fosfina e do metano foram dados aqui no Note a Dot, né? Então, com base na energia de ativação e na energia liberada na combustão de cada espécie, explique por que a combustão da fosfina é a primeira a ocorrer na natureza e por que ela é capaz de iniciar a combustão do metano. Então, vamos lá, vamos entender como que você iria estruturar a resposta e automaticamente, né, qual é a resposta. Então, por que a combustão da fosfina é a primeira a ocorrer? Então, olha a energia de ativação da combustão. A fosfina, ela tem uma energia de ativação de 13 kJ por mol, enquanto o metano é 105 kJ por mol. Não sei se você está reparando que eu preciso de menos energia para ativar a combustão da fosfina se comparado com o metano. Só para vocês terem ideia, a energia de ativação do metano é o que? É 8 vezes maior do que, aproximadamente 8 vezes maior do que a energia de ativação da fosfina. Então isso faz com que, pelo fato, e aí eu já estou pensando nos bizus que você poderia fazer ali na resposta. Então, pelo fato da energia de ativação da fosfina ser menor do que a do metano, então automaticamente é mais fácil da fosfina entrar em combustão
combustão se comparado com o metano, tá? E aí, se você quisesse, né, poderia até pegar 105 e dividir por 13, você chegar num valor próximo de 8. Aí você até poderia falar que a energia de ativação da fosfina é cerca de 8 vezes menor do que a do metano, ou falar que a do metano é 8 vezes maior do que a da fosfina, né? Mas enfim, a ideia é essa. Como é menor do que a do metano, então a fosfina é mais fácil. Então ela acaba sendo a primeira a entrar em combustão. Então esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é, por que ela é capaz de iniciar a combustão do metano? Então, qual é a sacada? Eu preciso fornecer para o metano entrar em combustão 105 kJ lá para o metano, tá? Que é a energia de ativação dele. Só que o que acontece? Por que a combustão da fosfina inicia a combustão do metano? O grande lance é que a combustão da fosfina, ela vai liberar, olha o valorzinho negativo, né? Que libera. Então, ΔH negativo está sendo liberado. Então, a combustão da fosfina libera 1.154 kJ por cada mol de fosfina que entra em combustão. Só que eu só preciso fornecer 105 kJ. Então, quando a fosfina ela entra em combustão, essa energia liberada, ela é mais do que suficiente para fazer com que o metano entre em combustão, tá? Então, lá na sua explicação, você ia desenvolver isso. Olha, como a fosfina, né, a quantidade de energia que ela libera lá na sua combustão, ela é maior do que a energia de ativação da combustão do metano. Uma vez a fosfina entrando em combustão, ela acaba sendo capaz de iniciar a combustão do metano, tá? E aí você poderia falar dos valores ali para poder estruturar a sua resposta para ficar bacana, beleza? Então essas aí são as ideias ali com a resolução da letra C e fechando a questão de número 2.